Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, fomos amados pelo Senhor Deus. E o Senhor Deus, para nos salvar, permitiu seu Filho unigênito Jesus Cristo para este mundo, para receber toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber. Senhor, através do seu sangue precioso que foi derramado, nossos pecados foram lavados para a eternidade, para que jamais recebêssemos o castigo, o juízo novamente diante do Senhor Deus. Sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor Deus nos considerou como seus filhos e fez com que nós pudéssemos ter a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça, damos agradecimentos e louvores e glórias ao Deus Pai. Senhor, nesse tempo restante para a nossa carne enquanto estamos vivos neste mundo, que possamos viver somente para a glória do Senhor Deus, para que nós não busquemos as coisas vãs deste mundo jamais, que nós não vivamos seguindo a vontade da nossa carne, mas sim que nós possamos viver seguindo para a glória do Senhor Deus, que nós possamos ser conduzidos e cuidados pelo Senhor Deus, Senhor. Senhor, ainda nós somos muito fracos. Por vezes, nós não sabemos discernir a palavra do Senhor Deus, seguimos a vontade da nossa carne. Senhor Deus, que através da palavra do Senhor Deus possa permitir a sua graça para a nossa vida em todos os momentos, para que possamos ser conduzidos, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, para que nós possamos agir como seus filhos, com dignidade e sem vergonha, Senhor. Que nós todos possamos cumprir a sua santa vontade enquanto estamos aqui neste mundo. Senhor, que quando nós estivermos diante do Senhor Deus, possamos estar diante do Senhor Deus sem recebermos nenhum castigo, nenhuma repreensão, nenhuma vergonha, Senhor. Que nós possamos ser filhos respeitáveis diante do Senhor. Nossas igrejas pelo país, que estão pelo mundo, que estão passando por diversas dificuldades. Muitos que estão guardando a fé para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, possa permitir a graça necessária. Que o Senhor Deus permita para que nenhuma pessoa pereça. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos cumprir a sua santa vontade, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que o restante das nossas vidas nós possamos receber a sua graça, a oportunidade para podermos viver para o Evangelho do Senhor Deus. Senhor, nesse tempo, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para o seu Evangelho. Que a sua santa palavra possa nos consolar e possa nos permitir uma nova coragem, uma nova felicidade, possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. Que nesse momento também essa santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que nós possamos compreender a sua santa vontade, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, o coral está depositando muito tempo para todo domingo poder preparar um cântico tão agradável para nós. Eu agradeço muito pelo trabalho deles. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Efésios, capítulo 1. Palavra de Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 13 ao 14, eu irei ler. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Bom, até aqui. Todo domingo estamos dando continuidade para aprendermos o maior presente dado por Deus, que é a salvação. A primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia é que através da Bíblia nós obtemos a vida eterna e nós precisamos buscar achar nelas a vida eterna. Como na palavra de João capítulo 5, o Senhor Jesus já havia dito. O Senhor Deus ele nos permitiu as Escrituras, a Bíblia, e nos enviou a Jesus Cristo. Então o Senhor Deus ele faz o trabalho de salvar o espírito do homem. E todo esse trabalho do Senhor Deus, ela ocorre através da Bíblia que nos é dita. Através da Bíblia podemos conhecer a Deus. Através da Bíblia nós podemos aprender que tipo de seres de existência nós somos diante do Senhor. Qual é o nosso destino. Então nós sabemos que nós somos seres realmente tão inúteis diante do Senhor Deus. Mas mesmo assim, através do amor que o Senhor nos permite para nos salvar a sua graça, ao Senhor Jesus, que não tem pecado, ele se fez corpo de homem para vir para este mundo, para receber toda a maldição e o castigo que os homens mereciam receber. O Senhor Jesus morreu e derramou todo o seu sangue por nós. Ele venceu todo o poder da morte e ressuscitou, e continuamente, agora, ele está à destra do Senhor Deus, orando por nós. Então essa verdade nós podemos compreender através da Bíblia, e após compreender, nós podemos crer para recebermos a salvação. Então você receber a salvação, receber a vida eterna. Algumas pessoas conhecem muito bem a Bíblia, mas não receberam a salvação. Então eles têm uma vivência religiosa, mas não receberam a salvação. Então tem muitas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não recebeu a salvação. Isso quer dizer que essa pessoa não sabe o objetivo de aprender a Bíblia. Vamos pensar, você comeu muito, mas morreu de fome. Isso não faz sentido, não é? Então vamos pensar. Um doutor de nutrição, ele morreu desnutrido. Isso faz sentido? Não faz. Não é porque você é um doutor em nutrição que você vai ser saudável. Então, mesmo que você ensine todo o conhecimento que você tem sobre nutrição, mas pode ser que ele fique desnutrido e ele morra por isso. Então, tem médicos que curam a doença dos outros, mas ele morre sem conseguir curar a sua própria doença. Então, se olharmos uma coisa dessa, são coisas realmente muito contraditórias, são coisas realmente tão distantes, não é? Mas, se nós olharmos para nossa igreja, para os irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, que estão vindo pela primeira vez, após receberem a salvação, então o primeiro objetivo que eu prego as palavras é para, primeiro, ajudar as pessoas a receberem a salvação,
E depois, as pessoas que receberam a salvação, mesmo que o Senhor realmente ele venha agora, as pessoas vão receber a salvação, não importa onde quer que estejam, porque receberam a salvação. Isso significa, no mesmo tema de que receberam perdão dos pecados, quer dizer que nasceu de novo, realmente estava morto em pecados e delitos, mas agora ressuscitou, quer dizer que obteve a vida eterna, realmente foi justificado, se tornou filho do Senhor Deus, se tornou o herdeiro de Deus. E também recebeu o Espírito Santo. Então, dentro de muitos presentes, então nós, pela fé, fomos salvos. Quer dizer que nós cremos na graça do Senhor Deus e fomos salvos. A salvação você recebe uma única vez, realmente como nós nascemos neste mundo uma única vez em carne, mas realmente dentro desse tema de ter recebido a salvação, já dissemos que é o dom de Deus. O dom de Deus nós podemos dizer que é o presente. E dentro de um presente existem diversos presentes, um combo de presente, um set de presente. Então, realmente, dentro de um presente, uma pessoa ele te deu um set completo. Então, dentro daquele set, nós temos diversos outros presentes que estão inclusos. Então, nós aprendemos na semana passada sobre receber o Espírito Santo, como Atos capítulo 2. Então, realmente arrependei-vos a vós mesmos. E quando você crê no Evangelho, na graça do Senhor Deus, o Senhor Deus ele permite o Espírito Santo como presente. Então, não somente os 3.000 pessoas que receberam a salvação no Pentecostes, mas em todo lugar onde o Evangelho é pregado, onde quer que o Senhor Deus chame, realmente todas essas pessoas realmente podem receber a salvação e podem receber esse presente que o Senhor Deus que já tem prometido. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa crer que recebeu o perdão dos pecados. Então, uma pessoa que recebeu a salvação não pode ficar chorando, dizer, ai meu Deus, eu estou tão triste por causa dos meus pecados, nossa, eu vou para o inferno. Não, não é assim. Se você recebeu a salvação, você recebeu uma eterna redenção, uma eterna remissão dos pecados. Então, se não for uma eterna remissão, quer dizer que você não recebeu a salvação. Então, realmente, o Senhor já disse, se nós tivermos o pecado com o tamanho de um ceitil, realmente que não foi perdoado, com certeza nós estamos no destino de recebermos o juízo do Senhor Deus. Então, qual seja o pecado, seja pequeno ou grande, tudo é salário da morte. E é por isso que, seja um pequeno pecado, um grande pecado, do passado ou do futuro, então o Senhor, realmente por conta dos nossos pecados, realmente ele pagou um imenso valor. Então vamos pensar, eu estou endividado com R$ 100 de dívida, mas alguém foi lá e pagou 1 milhão. Então quer dizer que ele pagou o suficiente, né, abundantemente toda a minha dívida. Então quer dizer que o sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus é muito maior do que todo o meu pecado. Então um pecador corrupto, que ele, por ter pecado, ele merecia ir para o juízo, para o castigo eterno. Mas o Senhor Deus, ele se fez em formato de homem e veio para este mundo. E recebeu toda a maldição e o castigo que um homem merecia receber. Então é esse Senhor Jesus que derramou o seu sangue. Então não existe nenhum pecador que não seja salvo por essa graça do Senhor Deus. Antes os homens pensavam que eles morriam porque realmente eles iam para o inferno porque porque tinham muito pecado, ou iam para o inferno porque eles não faziam coisas boas. Não, as pessoas não vão para o céu porque elas não creem no trabalho feito do Senhor Deus, que é a remissão dos pecados. Quando você crê que você recebeu essa remissão dos pecados, automaticamente você pode dizer que você é justificado. Então você ser justificado é fé, é a justiça do Senhor Deus. É a salvação do Senhor Deus. Quer dizer que você foi vivificado entre os mortos. Você vai vivificado entre os pecados e delitos. Quer dizer que é uma pessoa que estava morta. Então realmente já foi diagnosticada. Realmente já foi dada a sentença de morte. Mas realmente essa pessoa foi vivificada. Assim como Lázaro que estava morto. Mas o Senhor Jesus o vivificou. E ele foi ressuscitado. Então da mesma maneira o Senhor vivificou ele em carne. E assim nós podemos dizer, quando recebemos a salvação, que recebemos a vida eterna. Nós nascemos de novo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela nasceu de novo. Então, como filho do Senhor Deus, já que você nasceu como filho do Senhor Deus, você pode dizer que você se tornou
filho de Deus. Você obteve a vida eterna. Então, nada disso pode ser questionado, duvidado. Então, porque realmente tudo é o que você recebe ao mesmo tempo. Então, uma pessoa ela perguntou: você já leu Romeu e Julieta? Ele fala: eu li sobre Romeu, mas eu não li sobre Julieta. Quer dizer que esse homem ele não leu esse livro. Então quer dizer que está errado. Então disser, eu recebi o perdão dos pecados, mas eu não nasci de novo. Então está errado, da mesma maneira. Então você se tornar filho de Deus. Você ter se tornado filho de Deus. Como isso é uma verdade tão surpreendente? Alguns dias atrás, na Arábia Saudita, nós podemos dizer que é o rei da Arábia Saudita. Ele veio para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul deu as boas-vindas. E ele não simplesmente veio visitar e sair da Coreia. Mas ele quer ter uma relação bem profunda com a Coreia do Sul. Então quer fazer um grande trabalho e deixou nas mãos das empresas coreanas. Então quer dizer que ele crê, confia na Coreia do Sul a esse ponto. Então você nascer em uma realeza, quer dizer que isso é o quê? É um privilégio. Não é porque essa pessoa fez algo especial para se tornar o príncipe da Arábia Saudita. Então nós temos nos tornado em filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós nos tornamos em príncipes, realmente 100 milhões, bilhões de vezes mais precioso do que um príncipe dessa terra. Você se tornar filho de Deus, tem orgulho disso? Uma pessoa que é filho de Deus, ele está um pouquinho pobre e fala, ai meu Deus, se alguém vai e te xinga, já fica entristecido por dentro, falando, nossa, minha vida é assim, olha só. Então, mas ao ver do Senhor Deus, realmente deve ser muito entristecedor, porque um filho do Senhor Deus, se ele morrer, ele é filho de Deus. Ele não pode perder esse orgulho. O Senhor Jesus também, como ele viveu tão pobre neste mundo. Os apóstolos, eles passaram fome, passaram sede, ficaram nus, foram torturados, foram aprisionados, foram decapitados e mortos. Mas todos eles são filhos de Deus. Por que filhos de Deus tinham que passar por essa dificuldade? Por que tinham que ser pobres? É para fazê-los compreender naquele meio. Para compreender uma maior graça, para receber uma maior bênção, glória diante do Senhor Deus. Então é por isso que os filhos do Senhor Deus que nasceram de novo, então não pode comparar, sou pobre, sou rico, não, precisa olhar o que vai acontecer no futuro, vamos ver. Que pensem bem, vários estudantes estão fazendo uma fila na frente do ginásio, e vamos pensar que o mais alto está na frente e o mais baixinho está atrás seguindo. Então, mas olhando para trás, eles falam, olhem para trás, e todo mundo vira, e fica diferente, não é? Porque quando o Senhor ele vier, o Senhor vai dizer, virem para trás e continuem andando. Então, da mesma maneira, realmente quem tinha riqueza, as glórias deste mundo, eles têm um formato mais atrás, é a coisa menor de todas. Realmente não está longe do reino do Senhor Deus. Não fiquem perdidos, não entrem em tentação por conta das coisas deste mundo. Então alguém vai e briga com você e você fala, eu queria que aquela pessoa morresse. É assim? Não, não é. O apóstolo Paulo ele sofreu, ele foi aprisionado, ele foi acorrentado e ele ficou chorando na prisão dizendo, eu estou morrendo. Não, ele orou e louvou. Ele estava em alegria diante do Senhor Deus. Como é que ele deve ter louvado diante do Senhor Deus? Não sei qual o louvor que ele fez, mas junto das correntes ele deve ter feito barulho. Tchim, 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 falando, eu estou muito feliz, amanhã eu irei no reino dos céus. Então ele deve ter ficado muito alegre. Todos os prisioneiros ouviram ele. Então de repente aconteceu um terremoto na prisão.
As correntes se soltaram, as portas se abriram. Aconteceu o milagre do Senhor Deus. Então não fiquem em tentação. Qual seja o problema, não se desamparem, porque o Senhor Deus está conosco. Então não se preocupem em nada. Todas as coisas busquem agradecimento e oração diante do Senhor Deus, porque o Deus da paz irá proteger os seus pensamentos. Então, o Senhor Deus, que é perfeito em todas as coisas, Ele permitirá a sua paz em nós para nos proteger. Então, deixem todas as preocupações para com o Senhor, porque o Senhor Deus o fortalece. Então, quer dizer que o Senhor, que nos ajuda, está aqui. É por isso que nós precisamos deixar tudo com Ele. Viver ou morrer, toda a vontade é para o Senhor. Assim o Senhor Deus ele irá ajudar conforme a sua santa vontade. Então você se tornar filho do Senhor Deus não é uma teoria, é uma verdade. Então nós somos herdeiros de Deus. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Não é mesmo? São pessoas para serem glorificadas junto com Cristo. É por isso que o Senhor, enquanto estava neste mundo, ele também recebeu esse sofrimento. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, realmente no Antigo Testamento, realmente o Espírito Santo veio para os apóstolos e para as pessoas que receberam a salvação e eles evidenciaram, testificaram essa palavra do Evangelho. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, os discípulos estavam com o Senhor Jesus e eles pensaram, o Senhor Jesus era um Senhor que iria trazer a independência para o nosso país, mas os sacerdotes foram e o mataram. E eles não sabiam que o Senhor Jesus estava logo do lado deles caminhando com eles. Então o Senhor Jesus chamou-os de insensatos, que ouvem todas as coisas que esses religiosos lhes dizem. Então o Senhor Jesus ele não deve receber o sofrimento depois de entrar na glória, como está testificado? Disse assim para os seus discípulos. Então nós cristãos também, após recebermos a salvação, todo o sofrimento que nós passamos neste mundo. Este mundo existe angústia, sofrimento, preocupações, existem diversas coisas. Tudo isso precisa deixar com o Senhor Deus. Todas essas preocupações. Porque seja o sofrimento, a dificuldade que nós estamos passando, tudo com fé, se nós suportarmos, nós temos o direito de entrarmos na glória com o Senhor Deus. Então, para entrar na glória, é preciso sofrer com Cristo. Então, precisa se alegrar por sofrer. Então, não é bom você realmente estar na paz e depois entrar na glória. Então, você na pobreza tem que aprender a satisfazer com o Senhor Deus. Enquanto você é odiado pelos outros, você tem que aprender a se satisfazer com o Senhor. Precisa receber um maior consolo do Senhor Deus na dificuldade. É por isso que é necessário viver de forma adequada como filho do Senhor Deus. É por isso que esse sofrimento, a glória é muito diferente. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele já disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer que é algo muito leve, é um peso como se fosse uma pena, não tem como comparar com a glória muito excelente que iremos receber. Então é por isso. Então, para que nós possamos ver as coisas que são eternas, não para as coisas que não se veem. Porque essa é eterno de glória muito excelente. Então quer dizer que o sofrimento é curto, é temporário, mas a glória do Senhor Deus é eterna. Então é algo pesado. É isso que vai se cumprir. Então nós jamais devemos nos esquecer disso. Então as pessoas que receberam a salvação
eles estão vivendo ali tranquilo, mas quando alguém vai e os odeia, fala mal deles, eles já ficam bravos também. E não sabe o que fazer e quer revidar. Mas não é porque que são assim. O Senhor irá ajudá-los. Então não é ficar fraco porque é pobre. Então, ai, acabou o dinheiro, acabou. Caiu o dinheiro, acabou os meus amigos, acabou os meus calçados. Mesmo que você perca tudo, o Senhor está contigo. Alguns momentos o Senhor Deus, ele te permite alguma coisa para ver o que você está realizando. Em certos momentos o Senhor Deus, ele nos testa. Ele nos enriquece, ele nos empobrece, ele nos permite recebermos esse elogio. Tem vezes que nós recebemos o ódio das outras pessoas sem sentido e o Senhor Deus, ele quer ver como nós reagimos. Porque o cristão, com seu coração jamais pode haver alteração. Então é por isso que nós precisamos crer que existe o Espírito Santo após a salvação. É por isso que Efésios capítulo 3, versículo 17 já havia dito: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Então quer dizer que pela fé nós precisamos crer que Cristo está dentro de nós. Se nós olharmos em Gálatas capítulo 3, versículo 2, ele já disse: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então foi pela pregação da fé, através da fé. Então se o Espírito Santo ele veio para dentro de nós, onde ele está agora? Ele está dentro de nós. Então você precisa crer que existe o Espírito Santo. Então 1 Coríntios capítulo 6 realmente já disse: nosso corpo é o templo que o Senhor ele habita. Vocês não o sabem, não é mesmo? Então o templo é onde o Senhor ele habita. O templo de Jerusalém, o Senhor Jesus estava ali. Então, mas ali o Senhor não chamou mais de templo, realmente o derrubou. Porque o corpo do Senhor Jesus é o templo. Então dentro do Senhor Jesus existe o Senhor Deus. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse para realmente derrubar esse templo. Porque em 3 dias o reconstruirei. Mas os judeus, eles durante 46 anos haviam construído e falaram: como é que em 3 dias você pode construir? Nossa, está falando besteiras, loucuras. Então se olharmos em João capítulo 2, o Senhor Jesus ele se referia ao seu corpo, que eles o matariam. Então porque dentro de Jerusalém o Senhor ele não está ali, não existe o templo do Senhor Deus. Então dentro do corpo do Senhor Jesus existe o templo do Senhor Deus. Então é por isso que disse para derrubar esse templo. Então porque o Senhor ele disse: em 3 dias eu ressuscitarei. Então, após o Senhor Jesus ele ter ressuscitado, onde é o templo? O templo realmente é onde o Espírito Santo que veio para dentro de nós salvos. Então nosso corpo agora se torna o templo de Deus. Então isso não é uma teoria. Então isso não é uma história de comediantes. O Espírito Santo ele está. Então realmente eu estarei andando sempre com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele sempre está comigo. Então eu sempre caminhando com o Senhor, não haverei nenhuma preocupação. Então eu estou feliz como se fosse o pássaro da floresta. Então realmente como é ótimo quando o Espírito Santo ele está contigo. Então realmente o diabo ele fica olhando você cantarolando, louvando ao Senhor Deus, ele fala: meu Deus, esse homem não vai dar, e te deixa. Como é que o diabo ele vai te derrubar se você tem o Espírito Santo, o Senhor dentro de si? Não tem como. Então, o Espírito Santo ele estar dentro de você é algo que você precisa crer. Pode ser que você creia e esqueça rapidamente, mas não pode esquecer. Mesmo esquecendo, o Espírito Santo está dentro dele. Então mesmo que o cristão não saiba que o Espírito Santo está dentro dele, está ali dentro. Então, porque se ele, no momento que ele esquece ou ele não sabe, ele peca. Toda a preocupação, toda a dificuldade, todo o nervosismo, toda essa cobiça pelas coisas deste mundo, então pelas preocupações, dificuldades que tem, o medo que ele sente,
Mas o Espírito Santo está contigo. Por que você tem medo? Tem medo da morte? Então, mesmo que eu passe pelo vale da morte, da sombra e da morte, então o Senhor, Ele está comigo. Cristo está comigo. Então, qual seja a dificuldade, as sombras que realmente cubram a nossa vida enquanto estamos vivos neste mundo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, então existe o reino glorioso do Senhor Deus. Então, somente quando vamos passar momentaneamente essa colina da morte, o Senhor, Ele também está conosco. Então é por isso que eu já conversei com um doutor dentro da nossa igreja que ele viveu muito bem a vida de fé. E alguns anos atrás ele faleceu por conta da sua doença. Então, na França, em Paris, eu havia pregado para ele e havia conversado com ele. E antes de eu chegar na igreja de Paris, ele faleceu. E a irmã, a esposa dele, que é a diácono da igreja, me disse de repente. Então estavam duas pessoas sentadas com ele e ele disse: Nossa, tem pessoas vestidas de branca aqui ao meu lado. Tem pessoas vestidas de branca estavam ao lado dele. Então ele não é uma pessoa para falar besteiras. Então, mas os anjos estavam ali aguardando para levá-lo. Então existem momentos que são assim. Lázaro, ele morreu por doença, não é? Então ele realmente foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então os anjos eles sempre estão ali protegendo. Então a pessoa que recebeu a salvação parte deste mundo, os anjos irão levá-lo. Então qual é o medo que você tem? Então precisamos crer que o Espírito Santo habita em nós. Esse é o básico da vida de fé. Então realmente ele é o que? O meu filho amado, a quem me compraz. Então é o Espírito Santo que te conduz. Então você tem a evidência de que é filho do Senhor Deus. Então qual é o tipo de condução que as pessoas do mundo recebem antes de receberem a salvação? Então se olharem em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, realmente nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, nós somos vivificados. Então nós que éramos mortos pelos pecados e delitos, realmente antes seguíamos o príncipe da potestade do ar. Então, mas realmente ainda é o Espírito que opera no filhos da desobediência. Então, esse príncipe da potestade, o diabo que atua no meio de todas as pessoas deste mundo. Antes nós vivíamos seguindo a vontade desse diabo. Então, nós vivíamos seguindo a vontade dele. Ele dizia, tenha cobiça, ele tem cobiça. Ele fala, vai lá e mente, você mente. Fala, vai amar uma mulher maldosa. Então você vai e ama, gosta de mulheres ruins. Me desculpem. Mas o diabo ele induz você a pecar. É por isso que nós, antes de recebermos a salvação, seguíamos o príncipe da potestade do ar. Seguimos seguindo a vontade da nossa carne, o coração, a vontade dessa carne deste mundo. É por isso que nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira diante do Senhor Deus. Então é por isso que esses filhos da desobediência, realmente esse diabo ele está trabalhando dentro deles. Então, é por isso que todas as coisas para pecar é a obra do diabo. Então, após recebermos a salvação, ainda nós temos a carne dentro de nós que não é transformada, não é mudada. Então, o diabo ele vai e utiliza essa carne. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, então mesmo que ele não perca a vida, mas realmente essa carne que ainda não é mudada, essa concupiscência da carne é utilizada pelo diabo. Então faz com que os irmãos e irmãs se odeiem. Então, mesmo que não mintam uma mentira vermelha, mente uma mentira amarela. Então, de pouco a pouco, sutilmente, não é mesmo? Para que os outros não percebam. Quem não percebe? O Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não percebe? O Espírito Santo ele sabe de todas as coisas. É por isso que essa vivência errada, realmente ainda faltosa, é porque ainda você tem a carne sendo utilizada pelo diabo.
Então não pode ser utilizado por ele, entendeu? Então, mas os irmãos e irmãs não sabem disso, é por isso que brigam, se xingam. Então o diabo fica rindo, olhando, falando: nossa, olha, olha, eles estão brigando, eles estão fazendo o que eu mandei. Olhem só isso. Então, realmente, na Bíblia já diz para nós não preocuparmos o Espírito Santo. Então, até o dia da remissão, nós já fomos realmente salvos e agora estamos com Ele. Quando é que o Espírito Santo ele realmente está preocupado? Quando nós temos cobiça, nós temos essa teimosia, quando nós entramos em conflito com os outros irmãos. Então, quando nós realizamos algo que um cristão verdadeiro não deveria fazer, o Espírito Santo, ele se entristece. Então, se um filho amado seu ele faz uma ação errada, então como que a mãe realmente se preocupa tanto, fica entristecida, não consegue dormir? Porque ama o seu filho. Então, realmente, o que quer que façamos, realmente não tem o que fazer, não é porque realmente está se preocupando, porque um Senhor que ama mais do que a própria mãe, qual mãe que seja neste mundo, o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós realizamos coisas que o cristão não deveria fazer, quando odiamos os outros irmãos e irmãs. O Espírito Santo, ele fica entristecido. Então, ele é um ser com total personalidade diante do Senhor Deus. Então, e ele está dentro de mim. Então é por isso que nesse meio, até o dia da redenção, nós já fomos realmente resgatados por ele. Quer dizer que esse dia da redenção, quer dizer que nosso corpo é transformado. Romanos capítulo 8, versículo 23, ele fala sobre a salvação dessa carne. Então o espírito já foi salvo, mas a carne ainda não foi salva. Então é por isso que realmente a nossa carne, ela se entristece, ela dói, ela se machuca. Temos as doenças, temos as dificuldades. Então ainda não foi mudado. Mas o apóstolo Paulo realmente ele se preocupou dizendo que esperando na redenção da nossa carne e do nosso corpo. Quer dizer que realmente as pessoas que estão mortas com o Senhor Jesus, eles vão ser revividos para um corpo que já não morre mais. E aqueles que estiverem vivos aqui, o corpo vai ser transformado para um corpo santo, espiritual. Então é por isso que realmente em Filipenses capítulo 4, quando nós estivermos na vida do Senhor Deus, esse corpo tão baixo, tão sujo, vai ser transformado como o corpo de glória do Senhor Deus. Então realmente é como se fosse um verme, uma lagarta suja que se transformou como uma borboleta e sai voando. Então se vocês acham que o Senhor Deus ele não consegue fazer uma coisa dessa, então você fica ali andando pela árvore, comendo folhas, então era bem nojento para as pessoas verem, mas depois se torna uma borboleta tão linda e sai voando. Então ela consegue, faz um grupo gigante de borboletas que passam por cima dos oceanos. Então é transformado em um corpo incrível, glorioso para ir para diante do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente nós todos fomos transformados, quer dizer que nós somos aqui selados pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor já nos marcou dizendo, você é meu. Então realmente nós escrevemos, pegamos um livro, por exemplo, e escrevemos ali, né, o seu nome, para o que dizer? É meu, é para marcar, deixar marcado, selado. Para que ninguém leve. Então você realmente pega e deixa marcado, não é? Dizendo, carimba ali, dizendo, é de fulano de tal. Não é mesmo? Então Efésios capítulo 1, como nós já lemos, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós compreendemos essa palavra da verdade, nós cremos nessa palavra do evangelho, e assim nós somos selados. Então por que ele disse
que é o Espírito Santo da promessa, porque depois que nós recebemos a salvação, o Espírito Santo ele entra dentro de nós, ele nos permite essa evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Então é por isso que nós recebemos o Espírito do Senhor Deus. Nós realmente para conhecermos ao Senhor Deus. Quer dizer que aquele que faz compreender sobre o Senhor Deus é o Espírito Santo que está dentro de nós. Então Colossenses capítulo 1, versículo 1, realmente nós, desde o momento que compreendemos essa verdade diante do Senhor Deus, então desde o momento que nós recebemos a salvação até compreendemos esse Evangelho do Senhor Deus, então todos esses trabalhos que nós tivemos até hoje, então passaram-se 60 anos, então todas as coisas que já ficam velhas eu esqueço, eu não consigo lembrar mais. Mas eu andando sozinho enquanto eu evangelizava, pregava, eu não sei aonde eu comia, onde eu passei, eu não consigo lembrar dessas coisas, mas uma coisa que eu lembro de forma exata é que o que aconteceu quando eu recebi a salvação é muito nítido e claro na minha cabeça. Então quem é que nos fez compreender essa palavra? É o Espírito Santo. Então quando esse evangelho é pregado, no momento que você compreende esse evangelho, dia feliz, o dia em que o Senhor lavou todos os meus pecados. Então um dia tão bom, um dia tão feliz. Então um dia que eu tive essa nova vida. Então, quer dizer que você teve o quê? A restauração desse corpo. Então é um happy day, happy day. Então esse dia é onde o Espírito Santo ele veio para dentro de mim e me fez compreender. Ele me selou. Quer dizer que através da palavra do Evangelho da graça, da verdade, nós somos o quê? Selados. Agora nós somos marcados pelo Senhor dizendo, agora você é meu. Então quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele trouxe madeiras lá do Líbano. Ele trouxe madeiras do Líbano através dos barcos, ele foi trazendo para Jerusalém. E dizem que quando cortam-se essas árvores, eles deixam marcado, selam essa árvore com carimbo, dizendo de quem é. Então o dono ele vai e procura pelo selo que está marcado ali na árvore. Está na Mongólia também. Então tem um grande rebanho de cavalos, um grande rebanho de ovelhas, de bois. E isso não é de uma pessoa só, está tudo misturado. E eu perguntei, como é que vocês sabem discernir de quem é quem aqui? Eles só não precisam se preocupar. No bumbum de cada ovelha, de cada gado ali atrás, já está marcado, já está sela, com marca que é um carimbo feito de ferro que é aquecido no fogo, depois eles fazem a marca no animal. Então quer dizer que o dono, ele sabe de quem é. Então, após recebermos a salvação, o Espírito Santo ele vai e nos deixa já marcados. Então, isso já não se apaga. Então, quer dizer que nós fomos o quê? Selados pelo Espírito Santo. Então, ele agora se tornou o quê? A garantia para a nossa vida. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4... O Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele nos permitiu uma nova vida para coisas incorruptíveis e incontamináveis, para nós termos essa herança imutável. Então o Senhor, ele, realmente com essa herança incorruptível e incontaminável, que não há de murchar, guardada nos céus para vós. Quer dizer que realmente, essa herança, esses bens do reino do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele já nos preparou para o reino dos céus. Quer dizer que isso é a garantia, quer dizer que ela está guardada nos céus para nós. Quer dizer que está marcado, está selado para se revelar nesse último tempo, que é o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo ele vem a partir daquele momento para nós. Então vocês conseguem compreender uma coisa dessas? Então é algo tão surpreendente. Então o nosso compreender é algo muito difícil, não é? Então mesmo que você ouça, você esquece. Você começa a se perguntar, como que o Espírito Santo ele veio para dentro de mim? Mas ele está dentro de nós. Uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação, então mesmo que ele não saiba que o Espírito Santo esteja dentro dele, está ali. Ele mesmo que esqueça, está ali. Não devemos esquecer.
Então é Ele que te faz participar dessa glória do Senhor Deus. E nós participamos dessa glória do Senhor. Quer dizer que nós vivemos servindo a esse Espírito Santo. É por isso que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 também. Então nós já santificamos o Senhor Deus em nossos corações. Quer dizer que lá ele fala o que? Santificar o Senhor Deus. O Senhor de rei, de dono. Quer dizer que antes o diabo era esse meu Senhor. Então eu fazia tudo o que o diabo ele desejava. Mas agora eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus dentro de mim. É por isso que agora Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Então é por isso que quando nós realizamos as coisas diante do Senhor Deus, nós todos primeiramente precisamos perguntar ao Senhor Deus, nós precisamos estar em conversação com o Senhor. Então, em primeiro momento, então nós temos essa vivência de mostrar como exemplo, de respeitar, seja nós temos anciões, pastores, diáconos, que eles são exemplos da vida de fé para nós e nós precisamos perguntar para eles. Então, se eles irão te responder através da Bíblia, é isso que é perguntar para o Senhor. Tem crianças que não sabem muito bem, não é mesmo? Então, o que as crianças fazem? Vão para os pais e perguntam, vão para os professores e perguntam. Então é por isso que nós sermos selados pelo Espírito Santo é algo surpreendente. Como em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele já diz realmente, nós, quem é de Cristo, tem o Espírito de Cristo. Então realmente é por isso que quando nós fomos para uma escola, para algum trabalho, as pessoas ficam falando, eles dizem que o Senhor fulano de tal, ele é cristão verdadeiro, ele tem uma vivência exata. Então, porque tem pessoas que se esforçam tanto a vida toda, mas não é cristão. Não é para usar a palavra cristão para qualquer um. Porque tem pessoas que vivem esforçadamente com vida religiosa a vida toda, mas não receberam a salvação. Quem é cristão? Cristão é aquele que tem Cristo vivo dentro de si. É aquele que realmente recebeu essa salvação diante do Senhor Deus. Então é onde Cristo é o dono dele. Então esta pessoa é um cristão verdadeiro. Durante a semana passada nós tivemos o seminário bíblico aqui no centro educacional e muitas pessoas ouviram o evangelho e receberam a salvação. E o seminário está ocorrendo continuamente em vários lugares do país. Então, cada momento mais está aumentando as pessoas que recebem a salvação. Quando nós realizamos a palavra aqui no domingo na igreja de Seul, todos os países, todas as igrejas, eles ouvem essa palavra na quarta-feira. Tem pessoas que receberam a salvação agora, tem pessoas que receberam a salvação ouvindo esse seminário. Então, esta pregação que é feita agora aqui no nosso culto, as pessoas elas ouvem na quarta-feira na igreja deles. E no país todo e no mundo todo, os irmãos eles estão traduzindo essas palavras para que os irmãos do mundo todo possam ouvir essa palavra. Vocês sabiam disso? É por isso que as pessoas que receberam a salvação, realmente eu estou continuamente pregando essas palavras para que as pessoas que receberam a salvação possam aprender. Aí tem algumas pessoas que reclamam dizendo, o pastor pregou isso já faz algum tempo e já está pregando de novo. Precisa ouvir de novo, porque você vai esquecer, você precisa ouvir novamente. Quando nós estamos decorando palavras, vocabulários em inglês, você consegue decorar de uma vez? Não, você esquece, você decora de novo. Você esquece, você ouve de novo. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você está memorizando a palavra da Bíblia também. Então nós temos aqui os nossos diáconos que eles fazem a memorização da palavra, não é? Então teve um diácono que disse, como é que eu vou fazer essa memorização na frente? Sozinho eu consigo, mas na frente eu tenho medo de errar na frente dos irmãos. Tá, eu gostaria que o Senhor viesse logo antes de chegar a minha vez de apresentar ali na frente a memorização da palavra. Então, como ele deve ficar tão preocupado para falar uma coisa dessas, não é? Então, ele ficou com medo de errar, é por isso que ele tenta, e isso se torna seu. Então, é mesmo que você esqueça, você precisa ler, para que você possa memorizar. Então, isso não é um problema grande. É por isso que a mesma palavras importantes você precisa ouvir repetidamente. É por isso que suas ações de forma repetida, quando você o faz, isto se torna seu.
Então é por isso que você fala, eu ouvi essa palavra antes. Então, mas essa palavra que você já ouviu é uma palavra que você creu de forma exata e aí você está vivendo de forma certa, de forma certeira? Não. Então você precisa ouvir de novo e ouvir de novo. Comer comida você come sempre, sempre, sempre. Então é a mesma coisa. É por isso que são as palavras que você ouviu a vida toda. Então é por isso para que esse evangelho do Senhor Deus possa ser pregado para todos sempre. Toda a palavra que nós ouvimos a vida toda é estar feliz você está pregando e pregando e ouvindo de novo, porque isso é um agradecimento diante do Senhor Deus. Agora você saber que o Espírito Santo está dentro de si é algo muito precioso. É por isso que você vive conforme o Espírito Santo. Quer dizer que esta é a evidência de que você é filho do Senhor Deus. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, ele vive do jeito que ela deseja? Não, não é assim. Então é por isso que você ter recebido a salvação. Então você precisa ter essa evidência dentro da sua vivência de que você é cristão. Então é por isso que tudo que nós agimos, as nossas falas, um a um, como nós agimos com os irmãos e irmãs, mesmo que pareça ser inadmissível, não posso criticar os irmãos, porque tem coisas que você erra também, eu não tenho o que criticar os irmãos. Tá, aos seus olhos também. Então vamos pensar. O Senhor, Jesus disse, você está realmente com alguma coisa nos seus olhos, mas como é que você está vendo os problemas dos outros? Então como é que as pessoas conseguem ver os erros dos outros? Eles abrem um buraco assim no que está fechando o rosto para poder enxergar o outro. Mas não é assim. Então, realmente, o que os irmãos eles erraram. Então, realmente, eu preciso pensar: se aquele irmão errou, será que eu também tenho algo de errado como ele? Eu preciso procurar. Então, não é criticar, porque eu também tenho coisas erradas dentro de mim. É porque, senão, o Espírito Santo ele vai se preocupar conosco. Ele se entristece. Então, vamos trocar a palavra de João, capítulo 16. Palavra de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 8 ao 11 eu irei ler. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando o Espírito Santo ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Eu irei pregar algumas coisas. Primeiro, ele faz o trabalho de convencer este mundo, de repreender este mundo. Então, no que ele vai repreender este mundo? Sobre o pecado? Então, o que é sobre o pecado? Então ele disse, você descumpriu tal mandamento, tal lei, tal mandamento, não é? Você mentiu, você roubou, você adulterou. Ele vai fazer essa repreensão? Não. O Espírito Santo, quando ele vier, todo o pecado já foi lavado já foi remido pelo Senhor Jesus, mas por que você não crê? Essa é a repreensão do Espírito Santo. Quando ele se refere ao pecado, porque não creem em mim. Porque não creem em mim. Então agora nós iremos para o inferno porque nós roubamos, porque nós matamos, porque nós enganamos outras pessoas? Não, não é. Qual seja o pecado abominável que você tenha cometido, já foi remido na cruz. Não existe nenhuma pessoa que vai para o inferno por conta dos seus pecados. Mas todos vão para o céu? Não. Por quê? Você precisa crer. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18,
Então ele já disse, realmente quem é julgado? Realmente as pessoas elas são julgadas por não crerem diante do Senhor Deus, porque as pessoas elas já foram julgadas por não crerem no Senhor, no nome do Senhor. Então por que você crê no nome do Senhor? Então realmente porque o Senhor, o trabalho que foi feito pelo Senhor, se você não crê neste nome, quer dizer que o trabalho é o pecado para ir para o inferno. Por que as pessoas do mundo vão para o inferno? Por conta do pecado de não crerem. Por serem incrédulas em relação ao quê? Por não crerem no Senhor Jesus. Então, você disser que crê no Senhor Jesus, então você dizer, mas eu creio no Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele ter morrido e ter ressuscitado. Então, quer dizer que você crê que o Senhor Jesus, ele fez esse trabalho por nós. Algumas pessoas dizem que creem no Senhor Jesus, mas não creem no trabalho feito pelo Senhor Jesus. Então agora esse trabalho diante do Senhor Deus, realmente eu só preciso ir para o Senhor, porque eu creio nesse trabalho feito pelo Senhor. Qual é o trabalho que o Senhor Jesus fez? Ele morreu na cruz por nós, ele lavou os nossos pecados para a eternidade. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele faz esse trabalho. É você crer no Senhor Jesus. Então se você não crê nesse trabalho, você é julgado. Então é por isso que realmente todos aqueles que nele creem têm a vida eterna. Então é por isso que quem crê no seu Filho tem a vida eterna. Então, mas aqueles que desobedecem, em outras traduções eles falam as pessoas que não creem, porque não crer é desobediência. Então, aqueles que não creem não podem ver a vida eterna. Então, realmente essas pessoas elas têm a ira do Senhor Deus sobre elas. Então, o problema de você ser julgado pelo Senhor Deus é porque você não crê. É por isso que não tem esse Espírito Santo diante do Senhor Deus. Então, lá na cabeça do Senhor realmente existe o quê? A ira do Senhor Deus sobre a cabeça dela. Então é como se fosse um fio de cabelo. É como se fosse uma faca bem afiada, bem pontuda, uma agulha lá em cima, andando sobre a sua cabeça. Pense bem, enquanto você está dormindo, está sobre a sua cabeça. Quando você vai se casar, tem a faca na sua cabeça também. E quando se soltar ela, vai cair e te furar e te matar. Então pensem bem, uma pessoa que não recebeu a salvação, uma pessoa que é incrédula, realmente a ira do Senhor Deus está sobre a cabeça dessa pessoa. Está sobre a cabeça dessa pessoa. Como em Salmos 7, realmente para aqueles que não creem. Então o Senhor Deus ele está o que? Amolando a espada do juízo. A espada do juízo está sendo amolada. Então porque não existe nenhum pecado maior do que esse pecado da incredulidade. Então é por isso que agora, quando ele fala sobre o juízo, é porque realmente não creem nele, quando ele fala do pecado. Então agora ainda nós não cremos no Senhor Deus, realmente nós precisamos o quê? Nos arrependemos. Então o Senhor, ele já fez esse trabalho de nossos pecados serem lavados, nós podemos entrar no céu. Quer dizer que um pecador imundo que iria para o inferno agora tem a vida eterna e pode entrar no reino do Senhor Deus. Então, é por isso que quando o Senhor ele fala do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então quando ele fala da justiça, vocês não conseguem compreender isso, não é? Mas se olharmos em Romanos, capítulo 4, versículo 24, ele já disse: então, mas também por nós, a quem será tomado em conta, o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele é a minha justificação. Por causa dos nossos pecados foi entregue, ressuscitou para a nossa justificação. Então, o Senhor Jesus, ele ter ressuscitado agora é para se tornar a minha justiça. Então, o Senhor Jesus, ele permitiu a sua justiça para nós, porque ele ressuscitou. Então, é por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, então, realmente, o Senhor que não conhecia, não era pecado, ele se fez pecado por nós. O Senhor que não conhecia o pecado, ele se fez pecado por nós para ser julgado. Então, é por isso. Para que naquele meio nós pudéssemos nos tornar em justiça do Senhor.
quer dizer, o Senhor se tornasse a justiça para nós, porque o Senhor, ele é um justo completo, mas ele realmente se fez pecado, morreu e ressuscitou para nos dar essa justiça. Então esse pecado o Senhor Jesus, ele levou e a sua justiça ele entregou para nós, para que nós pudéssemos viver para o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele ressuscitou por nós. Então subi no reino dos céus para desejar esse reino do Senhor. Então agora realmente eu estarei diante da sua justiça, diante do seu amor. Então por que aonde que eu vou estar firmado? Eu vou estar firmado através da justiça do Senhor Deus, não é a minha própria justiça. Então não é pelas minhas forças, meu desejo e eu vou entrar no reino dos céus? Não, não é. Então agora é pela justiça do Senhor Deus, é pela justiça do Senhor que se tornou minha. Então o Senhor ele me considera tão justo como o Senhor. Então é por isso que quando ele fala da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então quer dizer que essa justiça do Senhor Deus que foi para o Pai. Então isso é sobre a morte, a ressurreição do Senhor Jesus e o Senhor Jesus que subiu aos céus. Então quer dizer que realmente agora nós estamos esperando o Senhor. E quando ele fala do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o príncipe deste mundo é quem? É o diabo. Então quando o Senhor Jesus morreu na cruz, então este mundo que estava cheio do pecado sendo conduzido pelo diabo, ele foi julgado. Como em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, quando pecaram, o que o Senhor Deus disse para eles? Perguntou para Eva, por que você fez isso? Então ela disse, a serpente me enganou. Então a descendência da serpente, a descendência da serpente será inimigo da descendência da mulher. Então, realmente, o que é a descendência da mulher? É o Senhor Jesus. Então, é esse Senhor que é justo, o Senhor que é totalmente justo, puro, realmente ele vai se fazer homem, porque ele vai estar abaixo dessa lei, ele vai nascer como descendência da mulher. O Senhor ele veio como homem neste mundo. É por isso que o Senhor é descendência da mulher, quer dizer que o Senhor Jesus ele haveria de nascer no corpo de uma virgem. A descendência da mulher, a descendência da serpente irá o que ferir o tornozelo. Quem é a descendência da serpente? Se olharmos em Mateus capítulo 23, versículo 20 em diante, o Senhor chamou raça de víbora. Chamou os filhos do diabo, não é? Para os judeus, para os sacerdotes. Então, porque o Senhor Jesus ele xinga muito bem, não é? Então, quando você chama alguém de filho de cachorro, é um xingamento, não é? Então, mas o Senhor Jesus, ele olhou para os intérpretes, para os levitas, para os líderes do povo e chamou-os o quê? De raça de víbora. Então, o Senhor os chamou de raça de víbora. Então, quem vos ensinou para realmente fugir da ira do Senhor Deus? Mas o próprio Senhor Jesus também. Então, ele está chamando de serpente, de raça de víbora. Então está passando por um beco, vamos pensar, um cachorro vem seguindo, querendo morder o meu tornozelo. O que eu vou falar para esse cachorro? Falar, ô filho do cão, não é? Então isso não é xingar, não é? Você está chamando o filho de cachorro de cachorro. Então é por isso que o Senhor ele está chamando-os de raça de víbora. Então, porque dentro deles há o diabo. O Senhor Deus está se referindo ao diabo dentro deles. Então o Senhor Jesus disse para aquele que está endemoniado, e perguntou, qual é seu nome? Então, não está perguntando o nome da pessoa endemoniada, está perguntando para o demônio que está dentro dela. Perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, nós somos a legião, não foi? Então nós somos muito em número. Dentro dos líderes dos judeus havia o diabo dentro deles. É por isso que o Senhor olhou para eles e disse, raça de víbora. Eles crucificaram o Senhor Jesus. Então isso é a serpente ferir o tornozelo da mulher.
Mas o problema é que, realmente mordendo esse tornozelo, realmente ele vai o que? E quebra a cabeça da serpente. Então eu estava lá na montanha e havia uma serpente ali, uma cobra no meio da rua. Ela olhou para mim, ficou olhando para mim. Eu peguei uma pedra, eu pulei e bati na cabeça dela. E eu fiquei muito feliz. Então, quando você for bater na cobra, tem que bater a partir da cabeça. Então, realmente, quando você vê o Senhor Jesus que foi crucificado, porque o Senhor Jesus ele foi o quê? Picado no tornozelo, mas o Senhor Jesus foi e quebrou a cabeça dele. Então agora não tem mais o que temer, porque a serpente não é nada, o Senhor ele venceu. É por isso que quando ele fala do juízo, então porque o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é o diabo. Então quando o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, já acabou para o diabo. Então o diabo é uma serpente que está com a cabeça quebrada, só está ali ó, se mexendo um pouquinho no chão. Então, mas o Senhor ele deixou o diabo para que pudesse ainda agir neste mundo. Então é por isso que o Espírito Santo ele continuamente está fazendo o quê? Realmente convencer neste mundo. E somente ele convence, ele dá essa repreensão e deixa esse mundo? Não. Ele permite para que você possa compreender essa palavra do Senhor Deus para receber a salvação. Para você obter a vida eterna. Então, primeiramente, precisa ser repreendido do seu pecado. Para que uma pessoa que não obedeceu à palavra do Senhor Deus precisa ser o quê? Repreendido. Então, quando nós realizamos o seminário bíblico, nós temos uma ordem primeiro para ensinarmos, para testificarmos sobre a existência do Senhor Deus, toda a criação do Senhor Deus, feita pelo Senhor Deus, e através da palavra quem é o Senhor Deus, que tipo de Senhor é. E depois nós aprendemos que dentro do homem existe o Espírito, a imagem criada conforme a vontade do Senhor Deus, que é diferente dos animais. Os animais não possuem espírito. Os animais, eles se forem comidos ou forem caçados, não importa. Mas o homem tem o espírito do Senhor Deus. O homem, ele foi criado conforme a imagem, recebeu a vida do Senhor Deus. Ele se tornou o filho do Senhor Deus. É por isso que nós, depois nos iremos nos tornar realmente em corpos santos e espirituais, como filhos do Senhor Deus, para vivermos com o Senhor no reino dos céus. Nós fomos criados para vivermos como o Senhor. É por isso que em Salmos 49, versículo 20, ele já disse que nós somos aqui preciosos. Um homem é precioso, o ser é precioso, mas aquele que não o sabe, ele é como um animal, não é mesmo? É por isso que em Isaías 49, realmente nós somos seres preciosos ao ver do Senhor Deus. É por isso que o homem, não importa quanto pecado ele tenha, realmente quão inútil ele pareça, realmente ele tem um espírito criado conforme a imagem do Senhor Deus. É por isso que ele é um ser precioso diante do Senhor Deus. É por isso que as pessoas não sabem disso e precisam compreender isso. Então, o que realmente é isso, e nós precisamos compreender qual é o trabalho desse Espírito Santo. Quer dizer que todo este mundo irá acontecer conforme a palavra da Bíblia. Então nós temos essa ordem do seminário bíblico, não é mesmo? E depois nós evidenciamos sobre o pecado. Então pode ser dos pecados da moral, pecados dos 10 mandamentos que foram descumpridos. Mas não precisa falar de forma tão exata sobre o pecado. Porque no momento que você fala sobre o pecado, todas as pessoas somente têm como concordar. Tá? Porque é por conta desse pecado, nós nos tornamos em pecadores, nós merecemos receber esse juízo do Senhor Deus. Agora, o salário do pecado é a morte. Então é por isso que agora, por conta desse pecado, nós que temos já decidido esse juízo do Senhor Deus, que é ir para a morte, o juízo do Senhor Deus, que é a segunda morte, que ir para o inferno. Então é por isso que agora, após esse juízo, você ir para diante do Senhor Deus. Então você precisa saber que você realmente existe essa grande graça do Senhor Deus. É por isso que nós temos o Senhor Jesus que morreu por nós e recebemos toda essa salvação por conta da dor e sofrimento que o Senhor Jesus recebeu. Ele nos faz compreender a salvação. E quem faz compreender isso é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que te faz que te explica, realmente fala sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo, para que assim você possa compreender esse evangelho do Senhor Deus. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, após receber a salvação, a vivência dessa pessoa pode ser mudada. Quer dizer que a vida dessa pessoa pode ser transformada. Então, realmente é um pecador tão imundo que merecia receber o castigo eterno, o juízo, mas agora ele tem
a evidência de se tornar filho do Senhor Deus, para entrar no reino do Senhor Deus, para se amadurecer cada momento mais. Então ele vai sendo transformado assim. Então esse é o trabalho que o Espírito Santo faz. Então vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 26. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, se nós olharmos essa palavra, existe uma palavra surpreendente, não é mesmo? Então quer dizer que o Espírito Santo também, realmente ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então nós recebemos a salvação, mas nós ainda somos muito fracos como crianças. Então o Senhor Deus, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então tem pessoas que crescem rapidamente, tem outras pessoas que demoram muito para crescer, e ainda são como crianças dentro do Senhor, como em 1 Coríntios capítulo 3, a igreja de Corinto já receberam a salvação faz muito tempo, mas eles eram como crianças ainda. Porque eles ainda estão em conflito, brigando, eles possuem ainda as coisas carnais dentro de si. Então, mas depois disso, eles realmente foram repreendidos e descobriram que estavam errados, é por isso que eles puderam crescer em espírito. Então, e realmente, se nós olharmos em 2 Coríntios, aparece isso. Então nós precisamos saber que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. É por isso que quando eu estou orando também, eu sempre oro dizendo: Senhor Deus, eu sou muito fraco, ainda me falta diversas coisas, Senhor. Por favor, me ajude nas minhas fraquezas. Realmente essa oração, ela sai automaticamente. Então eu preciso fazer o trabalho do Senhor Deus, então eu preciso pregar o Evangelho. Então realmente, como é um grande dever fazer esse trabalho, não é? Então quando eu estou na frente do púlpito, eu tenho um senso de dever tão pesado, porque eu fico preocupado, porque se eu falar algo errado já era, causa um grande problema. É o presente Tiago, capítulo 3, aqueles que são professores, eles realmente precisam se preocupar e pode ter que se evitar para receberem um juízo maior diante do Senhor Deus por errar. Então realmente, porque se eu ensinar algo errado, existe um castigo maior diante do Senhor Deus. Então vamos pensar, uma pessoa que morre sozinha e ela não é julgada, não é, quando ela faz alguma coisa errada. Neste mundo é julgada, não é? Então, mas vamos pensar. Realmente, uma pessoa que está pregando e enganando as pessoas, ele não tem medo nenhum, prega, engana um monte de pessoas e leva para o inferno. Mas, diante do Senhor Deus, é um grande castigo. Porque aquele que é um professor, ele realmente precisa saber e não evitar de ser professor de muitos, porque vai ser julgado diante do Senhor Deus. Um maior juízo o espera. Então, eu fiquei com medo depois que eu ouvi essa palavra, realmente, de pregar. Então, porque antes, realmente, quem era professor, então eu achava que ele ia receber realmente muitos prêmios diante do Senhor Deus. Eu achei que ele precisava ser professor de muitos, mas na Bíblia diz para não ser professor de muitos. Então, porque nós iremos receber um maior juízo diante do Senhor Deus. Porque realmente, se você houver erro na sua fala, então vamos pensar, nós não somos perfeitos. Cada fala, cada ação nossa pode ser problemática. Pode ensinar errado para as pessoas, para que essas pessoas se desemparem, se essas pessoas elas se percam. Então não pode ser assim. Então é por isso que realmente é um dever muito maior, um peso muito maior para aqueles que ensinam. Então, aqueles que são políticos, quando fazem algo errado, eles acabam com o país. Eles precisam sentir esse senso de dever, o peso por estarem governando. Então, é por isso que aqueles que pregam a palavra dentro da nossa igreja é muito importante. É por isso que precisa orar e aprender a palavra. Então, é por isso que toda a fala, toda a ação, tudo isso precisa ser cuidadosa. Então, é por isso que tudo isso, realmente, dependendo de como nós fazemos, nós podemos receber esse castigo diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós todos, realmente, mesmo que tenhamos recebido a salvação, ainda nós temos diversas fraquezas. Então, mas o Espírito Santo, ele ajuda em nossas fraquezas. Então nós estamos orando.
Então, se eu sair orando do jeito que eu desejo, eu acho que eu estou orando muito bem. Mas oração não é do jeito que você deseja. Você precisa orar conforme a vontade do Senhor Deus. Então tem pessoas que falam, por que você não ensina, por que você não faz a oração do Pai Nosso? Então, o Pai Nosso você não decora, mas você o faz, porque a oração que o Senhor Jesus ensinou, ele somente ensinou qual o tema importante para orar, não é para você decorar aquela oração. A oração do Senhor Deus, ele só atende conforme a vontade do Senhor Deus. Se a sua oração não é conforme a vontade do Senhor Deus, ele não ouve esta oração. E se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então ele disse para orar, ele vai permitir. Então, mas mesmo que você não queira, mesmo que você queira receber, você não consegue receber diante do Senhor Deus. Então, porque você está pedindo de forma errada. Então, uma oração errada do Senhor Deus, ele não atende. E é por isso que João capítulo 4, quando nós oramos conforme a vontade do Senhor Deus, ele atende essa oração. Então, é por isso que nós realmente não sabemos o que há de pedir. Então, você não sabe qual é a oração que precisa ser feita diante do Senhor Deus. Mas o Espírito Santo, ele está com gozo inefável, inexprimível por nós. Então, o Espírito Santo, ele está ali, se contorcendo por conta de nós. Então, vamos pensar, uma criança, ela faz algo errado. E você começa a pensar, quando é que essa pessoa vai amadurecer, né? Quando é que essa criança vai amadurecer? Então, todos os dias só faz bagunça. Então, se ele amadurecer, ele vai o quê? Ganhar peso na vida, não é? Mas ninguém está sorrindo, né? Então, ganhar peso quer dizer que eu te falo, a pessoa tem que ter esse peso, realmente, literal. Tem pessoas que são muito leves, a forma de agir é leve, a forma de falar é muito leve, não pensa, é muito leviano. É por isso que o Espírito Santo, ele está com gemidos inexprimíveis. Porque realmente é como a mãe que está sempre preocupada, chorosa por conta do filho. Então é por isso que ele tem esses gemidos inexprimíveis. É por isso que todos os momentos ele intercede por nós. O Espírito, ele intercede por nós, quer dizer que ele ora por nós. Então, Romanos capítulo 8, o Senhor, ele está orando continuamente por nós. Então, o Senhor Deus também intercede por nós. Então, o Senhor Jesus também está orando por nós. Tá, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Tá, aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele está ali fazendo conforme a vontade do Senhor Deus. Quando nós não conseguimos orar conforme a vontade do Senhor Deus, o Espírito Santo, ele ora por nós. Então, é um Senhor muito, de um grande agradecimento, não é? Não é por isso que o Espírito Santo, ele sabe que a nossa fé ainda é fraca, e nós não sabemos orar pelo Senhor Deus. Ele não é um Senhor que vai e briga com a gente e nos castiga. Não, ele é como uma mãe que abraça, tem piedade, fala, está tudo bem, vai dar tudo certo. Então é por isso que está orando. É por isso que ele nos ajuda dessa maneira. Então é um Senhor realmente que nós somente temos a agradecer. Então vamos procurar mais uma parte. Vamos trocar a palavra de Efésios, capítulo 4. Versículo 3. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Eu irei ler. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele fala procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que é esse vínculo da paz? Então, nós olhamos para a Coreia do Norte.
Quando eles invadiram a Coreia do Sul, então por conta da guerra nosso país foi devastado. Então muitos soldados da Coreia do Sul e muitos soldados da ONU se reuniram para poderem lutar contra o comunismo e morreram, perderam as suas vidas. Então esse país que somente restou o pó, a poeira, agora se tornou uma grande nação, uma potência econômica entre os 10 países mais poderosos deste mundo. A Coreia do Sul é um país incrível, sabiam disso? Vocês sabem, não é? Eu também sou coreano, mas eu olho para o coreano e é incrível. Então, o príncipe da Arábia Saudita veio dessa vez. E eu acredito que ele se emocionou. É por isso que a Coreia do Sul agora recebeu um grande trabalho deles, uma grande encomenda. Então, eu havia realmente almoçado junto com um assessor da Arábia Saudita, dos assessores do rei da Arábia Saudita, e eu ouvi coisas impressionantes. E eu vi realmente como é incrível a Coreia do Sul. Então, nós não sabemos quão pobre é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, lá em Pyongyang, somente aquele centro, o centro daquela cidade, que é rica. O país todo, a Coreia do Norte, é feito somente para Pyongyang, para a capital da Coreia do Norte. E o restante do povo que mora fora da capital está morrendo de fome. Mas mesmo assim, eles continuam atirando mísseis, bombas. Da onde eles querem utilizar essas armas balísticas? Se eles atirarem mísseis contra a Coreia do contra os Estados Unidos, se a Coreia do Norte atirar mísseis contra os Estados Unidos, o que eles querem? Eles querem destruir a Coreia do Sul? Acham que a Coreia do Sul é bobo, só fica aceitando tudo? Aonde eles querem usar essas armas? Aonde querem usar a bomba atômica? Para onde que eles estão fazendo esses testes? O porquê? Então, Kim Jong-un, ele era um doido. Não está ação da cabeça. O que nós falamos? Para com isso. Acaba com as suas armas. Aonde você quer usar isso? Então vamos acabar com o armamento nuclear. Vamos ajudar porque somos a mesma nação. Venha, vamos nos reunir. Então não é agora mais unificação do país. Vamos usar paz, a palavra paz. Nós vamos considerar o seu governo. Mantenham o seu governo e vamos ajudá-los. Então, a Coreia do Sul fica bem. A Coreia do Norte também vive bem. Então isso é uma palavra correta. Então nós vamos fazer alguma coisa com a Coreia do Norte? Nós vamos devastá-los? Então é os Estados Unidos que está dizendo que vai invadir a Coreia do Norte? Quer dizer que nós queremos guerrear com eles? Não. Eles que querem invadir. É por isso que nós sempre estamos nos preparando para a guerra. A única coisa que nós, na Coreia do Sul, queremos é paz. Paz é o quê? Viver, conviver juntos. Então nesse último tempo. Mas eles não querem. Mesmo falando, eles falam, não, chega de besteiras. Então, se nós olharmos para as pessoas que receberam a salvação, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo o que é? O vínculo da paz. O que é o vínculo da paz? É o amor. Então, onde há amor, existe paz, existe reconciliação. Dentro da família, se não existir amor, a família também se quebra. Ambos se odeiam. Todos condenam os erros dos outros. O que vocês acham que vai acontecer com a família? O que vai acontecer com o país? Então, a igreja, nós estamos dentro desse vínculo da paz. Nós fomos amarrados por essa corda do amor. Então, nós, agora, todos, precisamos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o que o Espírito faz? O Espírito quer que nós nos tornemos em um só corpo. Antes de recebermos a salvação. Como em Isaías capítulo 53, diz que vocês nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um pelo seu próprio caminho. Então nem duas pessoas estavam juntas, cada um pelo seu próprio caminho. A esposa e o marido eles se casaram, se tornaram um casal. Então eles estão se esforçando para se tornarem um só. Então, mas cada um é individual, cada um pensa do jeito que quer, age do jeito que quer, pode ser assim.
Então, uma pessoa que partiu do Senhor Deus, nem dois podem se tornar um. Porque cada um está indo pelo seu próprio caminho, cada um pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio ideal. Então, nós todos que recebemos a salvação pelo Espírito Santo, agora estamos amarrados por esse amor do Espírito Santo. Então, agora o Espírito Santo ele nos faz transformarmos em um só. Então, após recebermos a salvação, nós precisamos nos tornar em um só. E o mesmo amor do Senhor Deus, e uma mesma vida do Senhor Deus, e uma mesma esperança com o Senhor Deus, e o mesmo objetivo de vida. Então nós todos agora somos pessoas que iremos conviver para a eternidade no reino dos céus. Não existe conflito, não existe briga no reino dos céus. Quando nós somos para o reino dos céus, somente existe a esperança, o amor e a glória. Realmente o maior disso tudo é o amor que está naquele meio. A fé também vai ter tudo sido cumprida. A esperança também vai ser sido concluída. Somente vai restar o amor para a eternidade. É por isso que o Senhor Deus é o amor. E dentro desse amor nós iremos viver para a eternidade em felicidade. Então é por isso que antes de nós vivermos reunidos para sempre diante do Senhor Deus, nós precisamos viver o quê? Unidos em amor nessa terra. Então é por isso que agora nós precisamos nos esforçar para mantermos esse vínculo da paz. Agora nós temos esse corpo, nós temos um corpo só unido com o Senhor, não é? E só tem uma cabeça. Então essa cabeça, conforme Ele ordena, o corpo se mexe todo em um conjunto, não é? Então nós todos fomos chamados em uma só esperança para a vossa vocação. Então o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo ele faz só uma coisa, é fazer com que as pessoas que receberam a salvação se tornem uma unidade. Então eu queria terminar logo hoje. Então, mas vamos procurar mais um versículo da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 9. Vamos ler todos juntos. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quer dizer que o Senhor ele nos chamou para nós sermos salvos, então nós fomos salvos, quer dizer que fomos chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quer dizer que nós somos salvos por quê? Porque as pessoas que receberam a salvação agora estão em comunhão primeiramente. Então quando uma criança pequena ela nasce, ela tem o pai, a mãe, o irmão, a irmã, tem o tio, a tia, tem a comunhão com a família, não é? Então existe o amor e existe a vida dentro da comunhão. Então mais do que as coisas carnais, nós temos o amor do Senhor Deus, a vida do Senhor Deus, a esperança eterna que o Senhor Deus nos permite, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que ele nos permite esta comunhão. Então, quer dizer que essa comunhão em conjunto com o Senhor. Olhamos em 1 João, capítulo 1, versículo 3, realmente nós todos, nós temos essa nossa comunhão, que é fellowship, a nossa união. Quer dizer que é o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Estamos ali em comunhão junto com eles, com o Senhor Deus Santo e o Senhor Jesus que nos salvou, quando nós estamos unidos em comunhão com eles. Então, esta comunhão, quando nós estamos dentro dessa comunhão, nós estamos dentro da igreja. Nós estamos dentro de algo chamado eclésia. Então, é por isso que nós estamos em comunhão junto com o Senhor Deus. Então, quando menor, você está em comunhão com a família. Quando você está na escola, em comunhão com os colegas de sala. Quando você está no trabalho, junto com os companheiros de trabalho. E quando você está na pátria, junto com seus compatriotas. Então, algo maior, uma comunhão, uma união maior do que deste mundo, é estar com o Senhor Deus, com um único irmão, uma única irmã, todos a mesma comunhão, a mesma esperança e em comunhão em espírito. É o Espírito Santo que unifica, entenderam? Tudo isso é trabalho do Espírito Santo. Você odiar, você brigar, como é que você vai se unir? Não tem como. Então hoje eu queria pregar um pouco mais. Mas no culto de domingo eu quero cada momento fazer um pouco menos agora. Eu vou me esforçar para encurtar o tempo do culto de domingo, tá bom? Vamos orar?
Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos antes estávamos no meio do pecado, éramos inimigos do Senhor Deus por conta do pecado. Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus se encarregou de todos os pecados e o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor que nos salvou para a eternidade, o Senhor que nos salvou para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós todos pudéssemos ter a esperança gloriosa do reino dos céus, que recebemos como herança do Senhor. Senhor, nós agradecemos por toda essa sua graça. Senhor, que até nesse presente momento, o tempo restante para a nossa carne, que nós possamos viver diante do Senhor Deus, servindo ao Senhor, dando glórias ao Senhor, para que assim possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, recebendo a condução do Senhor, para que todos os salvos possam estar reunidos diante do Senhor Deus para se amarem, para se obedecerem, para servirem um ao outro, para que nós todos possamos estar unidos diante do Senhor Deus para a eternidade, recebendo essa condução do Espírito Santo, Senhor. Senhor, que cada um de nós possamos, através do Espírito Santo, dentro de Cristo, aperfeiçoados, para que nós, na vinda do Senhor, não tenhamos vergonha, não teremos repreensão, para que assim possamos ser conduzidos para suas coisas celestiais para usarem, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.